E aí, beleza? Que Deus te abençoe poderosamente. Estou aqui no campo de futebol novamente. Quero compartilhar com você um pequeno pão. Seja bem-vindo, então. Deus tem uma palavra para o teu coração no dia de hoje. O pessoal aqui já está se preparando, treino físico. Lá no fundo, ó, dá para ver. Treino físico, daqui a pouco treino com bola. Nós já falamos hoje, demos uma palavra para essa mocidade abençoada e nós falamos sobre aquela passagem que fala que Jesus andou por sobre as águas. Hoje nós lemos a palavra e depois eu pedi para que eles fizessem considerações acerca daquilo que nós lemos, qual foi a lição que nós tiramos disso. Nesta passagem, conta-nos que Jesus estava reunido pregando para uma grande multidão. Antes disso, haviam dado a notícia a Jesus de que João Batista havia sido degolado, estava morto, por intermédio do rei Herodes. E Jesus saiu e foi para um local reservado, apenas ele, para orar e buscar ao Senhor. As pessoas ao redor descobriram que Jesus estava na região e que havia ido orar, e um avisou para um, outro avisou para outro. De repente tinha uma grande multidão aguardando Jesus descer para ouvir a palavra. Assim que Jesus chega, ele olha para aquela grande multidão e ele se compadece dela. Provavelmente ali tinha muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, muitas pessoas perturbadas, pessoas que realmente precisavam dos cuidados especiais da palavra de Jesus e dos grandes milagres. Pessoas ali foram curadas, acredito eu que pessoas tiveram particular, falaram com Jesus. Passou o tempo, aquelas pessoas ali reunidas, Jesus alimentando aquelas pessoas com a palavra, quando de repente alguém diz: olha, é passado a hora, e despede Jesus essas pessoas para que elas vão e se alimentem. E Jesus orienta que os discípulos mesmo deem comida para eles. E aí Jesus multiplica, os peixes e o pão e alimenta aquelas pessoas. E continua provavelmente aquela reunião, aquela conversa. E no final, Jesus já encerrando aquele propósito, ele vai liberando as pessoas. E ele diz para os discípulos: olha, entrem no barco e sigam rumo ao mar até a outra margem. Eu vou ficar aqui, vou terminar de despedir essas pessoas. E Jesus, os discípulos resistem àquela ordem do Senhor, mas Jesus é bem enfático e ordena que eles subam no barco e sigam a sua jornada. Jesus fica ali talvez para ter um momento em particular com alguém. Eu não sei exatamente o que, mas talvez seja isso. Jesus vai despedindo aquelas pessoas, os discípulos sobem no barco. Depois que Jesus despede a última pessoa, ele sobe novamente para orar ao Senhor e ele vai buscar o Pai. A hora passa e os discípulos já estavam no mar da Galileia ali, que era um lago, e eles estavam já na metade do caminho, quando vem uma tempestade, vento muito forte, o barco balança, quase afunda, e Jesus estava orando ainda. Pelo que entendemos ali, a Bíblia diz que é a quarta vigília, então era de 3 às 6 da manhã. Fica imaginando os discípulos lá mais de 11, 12 horas no meio das águas e agora já sofrendo, talvez já sem forças para resistir àquela tempestade. Quando de repente eles percebem que Jesus caminha por sobre as águas. Eles não sabiam que era Jesus, eles apenas viram e julgaram ser um fantasma que estava caminhando por sobre as águas. E Jesus anda por eles ali. O livro de Marcos diz que Jesus faz como que se fosse passar adiante daquele barco, e Pedro fala: Senhor, se és tu, ordena-me que ande por sobre as águas. E Jesus chama Pedro para ele andar sobre as águas, e Pedro anda por uma determinada distância por sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas quando ele olha para o vento, ele olha para as ondas, ele olha para a sua lateral, ele teme, e quando o temor entra, a fé vai embora. Quando a fé entra, o temor vai embora. E Pedro, temendo, ali ele começa a afundar, mas ele já estava próximo de Jesus, ele já tinha nadado, ele já tinha andado uma boa distância. E chegando próximo de Jesus, ele pede socorro
E Jesus estende as mãos e sustenta Pedro com as suas mãos e traz Pedro novamente para o alto das águas e fala: Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? E Jesus caminha provavelmente com Pedro nos ombros, assim como o sacerdote carregava a ovelha para levar, assim como o pastor carregava a ovelha perdida nos ombros até chegar em casa. O Senhor Jesus coloca talvez Pedro nos ombros, abraça Pedro e leva Pedro até o barco. O vento ainda continuava, a tempestade continuava, e quando Pedro e Jesus entram no barco, há uma grande bonança, o vento se acalma, a tempestade termina e Pedro está salvo. Uma palavra fantástica, linda e poderosa do Senhor. E qual a lição? Foi a pergunta que nós fizemos hoje, nós tiramos disso. Aí a maioria, alguns meninos disseram que a falta de fé de Pedro chamou a atenção. E aí nós começamos a falar acerca da fé, acerca do impossível, acerca do improvável. Deus nos levantou para fazer coisas possíveis. E eu perguntei, será que é possível para um homem andar sobre as águas? O homem foi feito para andar, para planar sobre as águas? Não, o homem não foi feito para andar por sobre as águas. Andar sobre as águas é algo excepcional, é algo extraordinário, é um milagre. Mas o natural é que o homem foi feito para nadar, o homem foi feito para caminhar por sobre a terra, o homem foi feito para exercer a sua fé, para ter um relacionamento com Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ele caminhar e fazer as coisas que lhe competem fazer. Mas quando ele precisar, quando houver necessidade, quando as coisas se tornarem impossíveis, o homem tem a quem recorrer. É isso que nos ensina esta passagem. Pedro, no natural, estava com medo, assustado. Mas no sobrenatural ele andou por sobre as águas. Mas quando ele deixou de ver o sobrenatural e começou a olhar a região, a sua lateral, olhar para as águas, ele começa a perceber que a situação era difícil, ele teme. E quando o temor entra, a fé vai embora. Pedro temeu, a fé saiu e Pedro afundou. Mas ainda que Pedro estivesse afundando, ele estava próximo do alvo. O alvo era Jesus. Eu aprendo aqui que quando nós estamos caminhando para o alvo, quando nós estamos caminhando rumo ao alvo que é Cristo, ainda que por um momento ou outro a minha fé venha diminuir, as minhas forças venham a se acabar, mesmo assim, se eu pedir socorro, porque eu estou rumo ao alvo, eu vou conseguir vencer. E Pedro pediu socorro. O Senhor o atendeu e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes nós entendemos que Jesus estava dando uma taca em Pedro, que Jesus estava dando um cajado em Pedro, mas eu acredito que Jesus estava dando uma orientação amorosa para Pedro, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você estava indo tão bem. Você estava caminhando rumo a mim por sobre as águas. Você estava experimentando o sobrenatural. Algo que não é natural do homem fazer, você estava fazendo porque eu estava contigo. Por que você duvidou? Porque você interrompeu o sobrenatural de Deus com a sua dúvida. Não tenha dúvida, porque eu estou contigo. Interessante, eu vi o Luciano Subirá falando sobre esta palavra esses dias. Ele disse que Pedro andou 2 vezes. Ele foi e depois ele voltou, porque ele voltou com Jesus. O sobrenatural terminou quando Jesus levou Pedro até dentro do barco, porque até andar com Jesus era uma experiência sobrenatural. Deus quer nos levar para lugares sobrenaturais, mas para isso, você e eu precisamos caminhar no natural. O que nos compete fazer precisa ser feito. O que nos compete agir, precisamos agir. Vamos agir por fé e não por vista, mas vamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Foi o que eu disse para eles hoje, para os meninos aqui. Coisas naturais, coisas que nós podemos resolver, nós precisamos nos esforçar. Falei sobre o sonho de ser jogador, precisamos nos esforçar para isso, precisamos nos dedicar, mas vai chegar o momento que a dificuldade vai bater.
E quando a dificuldade bater, quando a dificuldade se apresentar para nós, nós devemos nos lembrar que não estamos sozinhos. E podemos pedir o socorro do Senhor. Assim como Pedro pediu socorro porque estava no sobrenatural e olhou para o natural, nós que aqui estamos podemos pedir socorro ao Senhor e ser ajudados por Ele. Eu disse para eles que nós precisamos nos lembrar, nos momentos de adversidade, sejam eles qual forem, os momentos de dificuldade, sejam eles qual forem, nós podemos e sabemos que em qualquer momento que precisarmos do Senhor, o Senhor está pronto para nos atender. Esta foi a palavra de hoje. A lição é que precisamos crer. Tem parte que precisamos fazer. Tem parte a parte natural, o esforço natural, a dedicação natural, nós precisamos fazer. Mas quando isso não é o suficiente, nós podemos recorrer ao Senhor pedindo socorro, assim como Pedro nos ensinou. E com certeza as mãos do Senhor estarão estendidas para nos acolher. Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa atender, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades é que fazem a separação. Então que nós hoje possamos saber que tem um Deus que zela por nós, que as mãos estão estendidas para nos atender. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Uma semana cheia de bênção, cheia de vitória. Faça o natural. E quando se deparar com algo impossível, improvável, lembre-se que você tem um Deus do impossível e do improvável para que tudo aconteça de forma positiva na tua vida, tá bom? Shalom, ricas bênçãos dos céus. Curte, comenta, compartilha. Por gentileza, se inscreve no canal Pequenos Pães, Campo Grande MS. Eu, pastor Mariano Ajala, te deixo um abraço em nome de Jesus. Shalom.